Pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jardel e nós vamos aqui agora corrigir essa atividade que era para ter sido entregue dia 19, ok? Como a gente tinha combinado. Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo para dar aquela força aí pro professor, tá bom? Então vamos lá continuar a correção. A questão 2 pede para você escrever, né? Conforme o exemplo, por exemplo, preenchendo as lacunas. Ó, no caso aqui eu tenho 2 inteiros e 35 centésimos, ok? Então eu vou aqui preencher a letra B. Aqui eu vou ter 4 inteiros, certo? 4 inteiros e 9 décimos. Tranquilo até aqui. Vamos lá para essa outra. Aqui, no caso, eu tenho 5 inteiros. 5 inteiros e 41 centésimos. Quanto à leitura, a gente já sabe, né? Nós temos o seguinte, ó. Deixa eu só revisar aqui o pequeno QVL para vocês, para que vocês não se percam. Aqui eu vou colocar a vírgula, tá? Aqui, desse lado, vai ser parte inteira. Parte inteira. E aqui a parte decimal, onde eu tenho décimo, centésimo e milésimo, ok? Então, eu tenho 5 inteiros, aqui nesse exemplo de baixo, e 41 centésimos, porque ele alcançou a ordem dos centésimos. Prosseguindo aqui, eu tenho 10 inteiros. 10 inteiros. Como eu só estou atingindo a ordem dos décimos, aqui eu vou ter 10 inteiros e 2 décimos, ok? 2 décimos. Prosseguindo aqui, eu tenho 2 inteiros. 2 inteiros. E aqui, como ele vai atingir a ordem dos milésimos, a gente vai ler do jeito que está aqui. 483 milésimos, ok? 483 milésimos. Não vai dar para escrever, mas vocês coloquem aí. Aqui eu não tenho parte inteira, certo? Então, essa parte aqui vai ficar em branco. E aqui eu vou colocar somente a parte decimal. Tenho 32 centésimos. Pronto, a segunda questão já foi. Vamos aqui para a próxima. Escreva como se lê cada número decimal. Então, eu vou colocar uma cor diferente para não confundir. Aqui eu tenho 8 décimos, né? 8 décimos. Aqui nesse exemplo, eu vou ter o seguinte, ó. Vou só dividir aqui o número de acordo com as suas ordens, né? Observem que aqui, deixa eu só dividir de novo para ficar mais bonitinho. Pronto. Aqui eu tenho a parte decimal, ó. Aqui centesimal e aqui na parte dos milésimos. Então, ó, milésimo, centésimo e décimo. E aqui parte inteira. Como eu não tenho parte inteira, eu não preciso escrever. Então, eu vou ler de acordo com a última ordem que ele alcançou, que no caso é milésimo. Então, vai ser 5 milésimos, ok? Você vai colocar aqui 5 milésimos. Prosseguindo. Aqui, como ele atinge somente a ordem, ó, décimos, perdão, e centésimos, então eu vou ler com a última ordem que ele alcança. No caso, 43. 43 centésimos. Ok? Aqui na letra D, como ele atinge somente duas ordens, no caso décimos e centésimos, eu vou escrever 11 centésimos. Aqui, como eu só atingo o décimo, né? Então, eu vou ter 1 décimo. Ok? Aqui eu já tinha feito no exemplo anterior, né? Aqui eu vou ter 18 milésimos, que ele atinge a ordem dos milésimos aqui, ó. 18 milésimos. Prosseguindo, aqui também atinge a ordem dos milésimos, porque ele pega três algarismos após a vírgula, então aqui vai ficar 100
e 93, né? Milésimos, né? Eu vou colocar aqui embaixo, milésimos. Mais uma pra gente finalizar aqui, né? Eu vou só apagar essa parte aqui, vocês já entenderam que era milésimo aqui na outra. Aqui no caso vai ser 3 inteiros. 3 inteiros e 5 décimos. 5 décimos. Aí você vai corrigindo aí na sua atividade, tá bom? Prosseguindo. Aqui eu tenho 4 inteiros. 4. Deixa eu só apagar aqui que eu escrevi errado. 4 inteiros. Lembre-se que a parte inteira vem antes da vírgula, ok? E 32, né? Centésimos. Questão a letra K, né? Aqui eu vou ter 2 inteiros. 2 inteiros. Como eu só atingi duas casas decimal após a vírgula. E 95. 95 centésimos, né? Centésimos. Aqui, no caso, como eu atinjo apenas a ordem dos centésimos, eu vou escrever 8 centésimos, porque a parte inteira é nula, né? No caso aqui é 8. Só pegar aqui a canetinha. Tô com problema aqui no touch. Só um instantinho. Pronto, porque eu tava na borracha. Aqui 8 centésimos. Pronto. E acaba aqui nessa primeira parte da atividade. Vamos prosseguir corrigindo. Aqui tem a segunda parte da atividade, né? Represente as frações decimal como números decimais. Então, aqui a gente vai analisar a quantidade de algarismos zeros que tem aqui. Por exemplo, se eu tenho um algarismo zero, então a vírgula vai andar uma casa da direita para a esquerda. Então, aqui vai ser 3,5, ok? 3,5. Essa aqui é mais rapidinho, né? Como eu só tenho um algarismo zero, vou andar apenas uma casa, então vai ficar 43,2. Vou colocar aqui 43,2 ou 43 inteiros e 2 décimos. Aqui, no caso, vai ficar 0, porque a vírgula vai andar para frente do 7. 0,7. Aqui, como só tem uma, né? Então vai ficar 135,7. Aqui eu tenho 2, então vai ficar 0,01, né? A vírgula vai andar duas casas para frente do 1, vai parar aqui, entendeu? Aí você preenche com 0 o espaço que fica faltando. Prosseguindo aqui, aqui eu vou ter... Perceba que vai ser 3 números após a vírgula, né? Ó, 1, 2, 3. Então vai ficar um 0 na frente aqui, vai ficar 0,049, ou seja, 49 milésimos. Aqui vai ser 3 milésimos, né? 0,003. Aqui, no caso, eu vou andar 4 casas, né? Vai ficar 0,1, 2, 3. E na última casa, que é a quarta, você vai colocar o algarismo 5, ok? Aí aqui, no caso, eu vou andar 3 casas. Então vai ficar 0,00. E a terceira casa vai ficar o algarismo 9. 0,009. Prosseguindo aqui, no caso, é o processo inverso, na questão 5. É transformar esses números decimais em frações. Como eu só tenho um número após a vírgula, é 5 sobre 10. Um número após a vírgula, né? A gente já sabe que é o número sobre 10. Então, aqui vai ficar 53 sobre 10. Deixa eu só apagar aqui. Elimina a vírgula, obviamente, né? 53 sobre 10. Aqui, analogamente, né? Vai ficar 4.721 sobre 10. Aqui, no caso, como eu tenho dois algarismos, vai ficar 435 sobre 100. Ok? Só... Pronto. Aí, vamos prosseguir aqui. A letra G. A letra F eu já tinha feito no vídeo passado. Eu tenho 3 algarismos, então vai ficar 1, 4, 2.
sobre 1 seguido de 3 zeros. Pronto. Tem 3 algarismos, repetir o número sem a vírgula, 3.157, e 1 seguido da quantidade de algarismos que aparece após a vírgula. Aqui, de modo análogo, 2019 sobre, como tem 3 algarismos, vai ser 3 algarismos 0 sobre 1000. E aqui, no caso, é 1001 sobre 1000 também, porque são 3 algarismos após a vírgula. Aqui, de modo análogo, 2.538 sobre 1000, porque eu tenho 3 algarismos aqui após a vírgula, então tenho que ter 3 algarismos zeros correspondentes para cada um deles. Prosseguindo, né, a nossa última página, para a gente finalizar aqui. Aí ele pediu o seguinte: associe a coluna da esquerda com a coluna da direita. Bem, eu já tinha feito um exemplo, né? Eu vou pegar aqui, só apagar essa parte. Eu vou associar aqui, ó. Por exemplo, 0,32 ou 32 centésimos, você pode ler, né? No caso, vai estar aqui. No caso, então, aqui vai ser a letra A associada para esse número. E aqui eu tenho 4 décimos, eu vou procurar 4 décimos na representação decimal, que está aqui. Então, aqui é a letra B. 5 centésimos, no caso, vai ser 0,05, que está na primeira opção aqui. Então, aqui vai ser a letra C. Aqui, 2 inteiros e 43 centésimos, que é 243 centésimos, está aqui, ó. Então, aqui é a letra D. E aqui, 1 centésimos, agora eu vou procurar aqui, vai ser a letra E, vai estar aqui. E aqui eu vou ter 3 centésimos, que está aqui a letra F. Então, para finalizar. Aqui eu vou ter 1 inteiro e 3 décimos, que está aqui na letra G. E aqui eu vou ter 13 centésimos, que vai estar aqui a letra H. Pronto. A gente associa cada um dos números. Agora vamos para a parte final. Ele quer apenas que simbolize quem é o maior e quem é o menor, usando os símbolos matemáticos de maior que e menor que, né? Então vamos lá. Se você for completar 0,0, deixa eu só ampliar aqui, para ficar mais fácil para você ver. 0,5, completando um zero para ficar a mesma casa decimal do que esse outro número, você percebe que 50 é maior do que 5, então esse número é maior do que esse, ok? Prosseguindo aqui, usando essa mesma dica, vamos para a letra B. Sempre complete as casas decimais. Observe que 30 é maior do que 3, ok? Então, se 30 é maior do que 3, então esse número aqui é menor que 0,3. Perceba, se você completar, você vai ter 320, é maior do que 32, você coloca maior que. Aqui, se você for completar, você vai ter 10 é maior do que 1. Então, esse número é menor do que 0,01. E aqui, você também pode completar, você percebe que 80 é maior do que 0,08, né? 80 é maior do que 8, então você vai colocar o sinal de maior que. Lembrando que é sinal de maior que e menor que, ok? Prosseguindo, a gente tem, colocando o zero aqui, né? Você vai ter 2,30 maior do que 2,3. Sempre você completa as casas decimais para poder verificar quem é o maior. Aqui eu vou completar também, vai ficar 3,50, né? E 3,05. 5 é menor do que 50, então você coloca sinal de menor. Aqui, completando a casa, você vai ter 10 maior do que 1, então coloca maior. E aqui, no caso, você pode perceber que 8.150 é maior do que 815, então você coloca sinal de maior que. Aqui eu já tinha feito, né? Aqui, por exemplo, você vai completar, você vai ver que 30 é maior do que 3, portanto, esse número é menor do que o outro. E aqui, no caso, você tem 145.450 é maior do que 145, então esse aqui eu coloco sinal de maior que. E aqui, no caso, completando de novo, 120 é maior do que 12, você coloca o sinal de maior. 70 é menor do que 750, então você coloca sinal de menor. E aqui, para finalizar, completando um zero aqui, você vai ter que 10 é maior do que 1, então esse número é menor do que esse outro. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo, peço que deixe o like para apoiar o professor, tá bom? Desejo a todos um ótimo estudo e daqui a pouco eu coloco mais questões para